Olá, nesta aula nós iremos aprender sobre a linguagem Kotlin, vamos entender aqui o que é essa linguagem, o porquê dela existir. Eu acho muito importante que você tenha esse conhecimento base antes mesmo de você começar a escrever os seus primeiros códigos utilizando a linguagem Kotlin, beleza? É sempre bom ter um conhecimento base dos fundamentos de uma linguagem antes de você prosseguir. Eu tenho certeza que esse conhecimento teórico vai te ajudar bastante aí no futuro, beleza? Então, o que é Kotlin? Kotlin ele é uma linguagem de programação moderna destinada à plataforma Java. Ela roda no mesmo ambiente que Java roda hoje em dia, que é na JVM, Java Virtual Machine. É uma linguagem que ela é concisa, segura, pragmática e focada na interoperabilidade com o código Java. Então, a linguagem Kotlin ela foi desenvolvida já pensando nessa comunicação, nessa interoperabilidade com Java, né, para poder rodar no mesmo ambiente. E Kotlin é uma linguagem que é utilizada em quase todos os lugares que Java é utilizado hoje. Vale a pena ressaltar que Kotlin é uma linguagem totalmente diferente da linguagem Java. Ela só roda no mesmo ambiente, né, devido a alguns requisitos, né, de criação dessa linguagem, né, que a JetBrains teve no início, né, para poder migrar os seus sistemas. Então eles pensaram numa linguagem, né, que fosse compatível com Java, rodasse no mesmo ambiente que Java, mas é uma linguagem totalmente diferente, uma linguagem moderna, concisa, que traz muitas melhorias com relação ao Java, por exemplo, beleza? E por causa disso, então, dessa interoperabilidade, a gente vai falar muito sobre Java aqui durante o curso, porque é justo, né, comparar Kotlin com Java, porque o Kotlin roda no mesmo ambiente, então a gente vai utilizar essa palavrinha aí, Java, durante o nosso curso, beleza? Apenas para fins de comparação, né, de algumas features, de alguma coisa relacionada à performance, de alguma melhoria, né? Então é sempre bom de ter alguma coisa para comparar, para ver que Kotlin é uma linguagem realmente pragmática, concisa e moderna, beleza? Então Kotlin funciona muito bem com todas as bibliotecas Java existentes, por causa dessa interoperabilidade, e ela roda com o mesmo nível de performance que Java, beleza? Então, como eu disse, é uma linguagem totalmente nova que roda em cima da Java Virtual Machine, beleza? Então, avançando aqui, onde Kotlin é utilizado hoje em dia, né? Onde a linguagem é utilizada. Então, Kotlin ela está pegando aí muitas áreas de domínios, né? Muitas áreas diferentes. Então, antigamente, né, uns 2, 3 anos atrás, Kotlin ela funcionava em apenas alguns ambientes e hoje em dia Kotlin já abrangeu muito mais aí esse mundo, né, de desenvolvimento de aplicações, né, para vários lugares, várias áreas, beleza? E onde Kotlin é utilizado hoje em dia. Então, Kotlin ganhou muito espaço, né, de uns anos para cá e está ganhando cada vez mais espaço. Então, Kotlin está abrangindo vários domínios aí, tá, em várias áreas. E a primeira área que Kotlin, né, está pegando aí é a área de multiplataforma mobile, né, que é o KMM. Então, é possível construir aplicativos mobile utilizando a linguagem Kotlin. Ou seja, a gente consegue construir todo o código base, todo o código que vai ser reusado por aplicativos Android e aplicativos iOS, ou seja, o código que comunica com a API, código que faz comunicação com o banco de dados. Então, existem várias bibliotecas, existe um framework que vai te permitir criar esse código base e depois a gente só implementa um código nativo para construir interface de usuário Android e um código nativo para construir interface de usuário para iOS, beleza? Então, o multiplataforma mobile com Kotlin é justamente isso, você escrever apenas um código base que vai ser reaproveitado em ambas as plataformas, beleza? Um outro lugar onde Kotlin é utilizado é em backends de aplicações web, então você hoje em dia consegue criar APIs utilizando a linguagem Kotlin, né? APIs que vão ser utilizadas aí pelos aplicativos mobile, pelos aplicativos React Native, pelos aplicativos React, né? Front-end, web. Então a gente consegue construir aplicações web utilizando Kotlin, né? Kotlin hoje em dia já tem integração com Spring, então Kotlin está crescendo cada vez mais e abrangendo mais áreas de domínio, beleza? Então, Kotlin também é uma linguagem utilizada em front-end, então a gente consegue utilizar Kotlin, né, para renderizar, para trabalhar com JavaScript, beleza? E aqui nós temos, então, Kotlin para aplicações mobile que rodam em dispositivos Android. Então, essa daqui é a minha área, por isso que eu destaquei essa linha aí, porque é onde eu vou focar um pouquinho mais aqui nesse curso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre Android, né? Eu vou te incentivar um pouquinho mais se você quer desenvolver aplicativos para dispositivos Android, porque é a área que eu trabalho e eu consigo ajudar um pouco melhor aí nessa área, beleza? E você pode utilizar também Kotlin para Data Science, né? Se você quer ir para essa área de Data Science, você consegue então utilizar Kotlin para poder trabalhar neste domínio específico, beleza? Então, veja que Kotlin, né, é uma linguagem que é utilizada em várias áreas, em vários domínios, né? Então, você aprendendo essa linguagem, você vai ser capaz de trabalhar aí com qualquer uma dessas coisas que eu listei aqui para você, beleza? Qualquer uma dessas áreas.
Então vamos agora ver algumas características dessa linguagem. Então a primeira característica é que Kotlin é uma linguagem estaticamente tipada e faz inferência de tipos, tá? Então o que é isso? O tipo de cada expressão é conhecido em tempo de compilação, assim como era no Java também, como é no Java também. Significa que não é obrigatório especificar o tipo da variável, isso daqui já é diferente de Java, e o tipo da variável é determinado pelo contexto, neste caso aqui pelo valor que ela recebe, beleza? Então um exemplo aqui, se nós temos uma variável x, que vai receber o valor 1, o compilador automaticamente determina o tipo pelo contexto, ou seja, neste caso a variável é do tipo inteiro, porque você colocou ali o valor 1 naquela variável x, beleza? Então Kotlin consegue fazer essa inferência de tipo, tá? Ela é estaticamente tipada e faz a inferência de tipos, que é determinar o tipo pelo contexto, pelo valor que a variável recebe, beleza? Então isso é uma coisa muito legal da linguagem Kotlin. Então avançando um pouquinho mais. Vamos ver aqui agora os benefícios da tipagem estática. Então, existem hoje em dia dois tipos, né, de tipagem de variáveis. A primeira é estática e o outro tipo é a tipagem dinâmica. A tipagem dinâmica, a gente conhece o valor da variável em tempo de execução. Algumas linguagens trabalham dessa forma, como PHP, por exemplo. E aqui Kotlin trabalha com a tipagem estática, e a tipagem estática traz alguns benefícios, né, comparado aí com a tipagem dinâmica, e eu particularmente gosto muito dessa tipagem estática, tá? Então qual que é o primeiro benefício da tipagem estática? O primeiro benefício é performance, porque chamar métodos é rápido, porque não existe a necessidade de descobrir em tempo de execução que método necessita ser chamado, então é seguro também, beleza? Segundo ponto, confiabilidade. O compilador verifica que o programa está correto, então existem poucas chances para crashes em tempo de execução, então a gente consegue ter uma confiabilidade maior trabalhando com uma linguagem que é de tipagem estática. Um outro benefício que é manutenibilidade, ou seja, o compilador verifica que o programa está correto, então existem poucas chances para crashes em tempo de execução, então a gente tem a ajuda do compilador, a gente escreve o nosso código e antes mesmo do nosso código ser executado, né, no ambiente lá de execução, o compilador vai verificar se está tudo ok, e se tiver algum erro ele já vai acusar antes mesmo do aplicativo, né, do sistema ser executado no ambiente, beleza? Suporte da ferramenta, ou seja, tipos estáticos possibilitam refatorações confiáveis, complementação de código preciso e outras funcionalidades da IDE, beleza? Então, aqui estão os benefícios da tipagem estática, que é a tipagem que o Kotlin utiliza. E uma segunda característica dessa linguagem é que ela possui dois paradigmas de programação. O primeiro é o paradigma funcional e o segundo é o paradigma orientado a objetos. Então, é uma linguagem que você consegue trabalhar no mesmo código utilizando esses dois paradigmas e isso é sensacional, beleza? O primeiro paradigma, que é orientado a objetos, é muito familiar para desenvolvedoras Java, ou seja, a gente tem a parte de herança de classes, métodos, polimorfismo, padrões de projeto, etc. Ou seja, se você já tem contato ou conhecimento sobre qualquer outra linguagem de programação orientada a objetos, você vai ter facilidade também aqui com o Kotlin, beleza? E nós temos aqui o paradigma funcional, que ele pode ser novo para muitas pessoas, pois há um domínio específico onde linguagens puramente funcionais são utilizadas, e se você utilizar uma linguagem puramente funcional, é muito mais difícil de você conseguir compreender, entender e desenvolver os seus sistemas, beleza? Mas aqui com o Kotlin, a junção da orientação a objetos com o funcional torna a nossa vida muito mais fácil na hora de desenvolver sistemas utilizando a linguagem Kotlin, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns conceitos-chave. Avançando. Quais são os conceitos-chave do paradigma funcional? O primeiro, a gente tem aí o conceito de funções de primeira classe, tá? Então, eu vou passar aqui a parte conceitual, mas lá na frente, quando a gente estiver estudando um pouquinho mais sobre a parte funcional do Kotlin, eu vou explicar isso daqui com um pouco mais de detalhe e você vai entender na prática como que isso funciona, beleza? Mas funções de primeira classe, então pense nas funções como se elas fossem valores, beleza? Então, isso daqui é muito legal. É possível atribuir uma função a uma variável, ou seja, a gente consegue declarar uma variável x. Ao invés de colocar lá um valor do tipo inteiro, string, a gente consegue colocar nessa variável uma função, beleza? É uma variável que guarda uma função e isso é muito legal. A gente consegue também passar uma função como parâmetro ou retorná-las de outras funções. Isso daqui aumenta muito a nossa capacidade, abrange muito as possibilidades que a gente tem na hora de criar sistemas aí utilizando a linguagem, beleza? Um segundo conceito-chave aqui é a imutabilidade, ou seja, nós trabalhamos com objetos imutáveis
garantindo que seu estado não pode ser alterado após a sua criação. Isso daqui ajuda bastante a evitar bugs, porque a gente define a variável uma vez e depois que a gente definiu aquela variável, a gente não pode mudar mais ela, beleza? Então pense num programa aí onde você tem uma variável global, você altera essa variável em vários lugares do seu sistema e dessa forma fica muito difícil você dar manutenção no seu código e esse código é passível de bugs aí o tempo inteiro, beleza? Então, utilizando o conceito da imutabilidade que o Kotlin te permite, você consegue evitar vários problemas aí no seu sistema, beleza? Um outro conceito-chave aqui do paradigma funcional é que nós não temos efeitos colaterais, beleza? Então, as funções são puras, ou seja, elas retornam o mesmo resultado dada a mesma entrada e não modifica o estado de outros objetos ou interage com o mundo exterior, beleza? Então, o paradigma funcional é um pouquinho mais complicado, ele pode ser novo para você, tá? Porque você está acostumado com orientação a objetos, mas daqui a pouco, quando a gente entrar na parte prática, você vai começar a entender um pouquinho melhor desse paradigma funcional, né? De como esses conceitos aqui são aplicados na prática, beleza? Então, vamos agora conhecer os benefícios do paradigma funcional. Vimos os conceitos chaves, agora vamos ver os benefícios. Então, concisão, o primeiro benefício, significa que código funcional pode ser mais elegante e sucinto comparado, né, com o estilo imperativo de programação, beleza? Então, quando nós começarmos aqui a escrever os nossos códigos, né, que utiliza o paradigma funcional, você vai ver que trabalhar com listas, trabalhar com transformações de listas é muito mais fácil utilizando o paradigma funcional do que utilizando o paradigma imperativo da orientação a objetos, beleza? O segundo aqui é a relação, tem a ver com multithreading safe, ou seja, as funções puras e estruturas de dados imutáveis elimina o problema existente em programas multithreading que possibilita a modificação do mesmo dado por múltiplas threads se a sincronização não for tratada corretamente. Então aqui é um outro benefício. Um último benefício é que testar é mais fácil, ou seja, funções sem efeitos colaterais podem ser testadas de forma isolada, sem requerer uma quantidade de código de setup para construir todo o ambiente que elas dependem. Então, o paradigma funcional nos ajuda a escrever menos código, resolvendo o mesmo problema que a gente resolveria com uma linguagem, né, inteiramente orientada a objetos. Tranquilo? Então, a gente tem isso daqui a nosso favor, utilizando a linguagem Kotlin, beleza? Uma terceira característica da linguagem Kotlin é que ela é gratuita e de código aberto, ou seja, tanto a linguagem Kotlin como o compilador e todas as ferramentas relacionadas são inteiramente de código aberto e gratuito, está disponível sob a licença parte 2 e contribuições da comunidade são bem-vindas. Então, se você quiser contribuir com a linguagem Kotlin, olha que legal, você pode contribuir, tá no GitHub, você pode dar uma olhada, ver como que você faz para contribuir e você consegue então ajudar a JetBrains a desenvolver e a melhorar esta linguagem, beleza? E vamos então ver um resumo aqui antes de finalizarmos essa aula. Então nós vimos que Kotlin é uma linguagem estaticamente tipada, com suporte à inferência de tipos. Então você já sabe o que é uma linguagem estaticamente tipada e você já sabe o que é inferência de tipos. Daqui a pouco nós vamos aprender isso daqui na prática. O segundo aí, benefício da linguagem é que ela suporta ambos os paradigmas, ou seja, orientação a objetos e funcional. O terceiro funciona muito bem para aplicações do lado do servidor e total suporte a framework Java. Também a gente consegue programar aí programas do lado do front-end, mobile, multiplataforma, a gente viu isso no começo. Ela funciona muito bem com a plataforma Android, ou seja, é uma linguagem oficial para desenvolvimento Android, beleza? Então, se você quer trabalhar com desenvolvimento Android, Kotlin é a linguagem que você tem que escolher, sem sombra de dúvida, beleza? E o último aí, a última parte que nós vimos é que Kotlin é uma linguagem gratuita de código-fonte aberto. Algumas referências aqui que eu tirei, né, todo esse conteúdo, eu utilizei basicamente o livro Kotlin em Ação, da Novatec Editora. Aqui nós temos os autores, né, os caras que trabalham, né, na JetBrains e na equipe do Android. E o link, né, se você quiser adquirir esse livro, né, se você quer ter esse conhecimento mais teórico e ter um livro ali para colocar na sua prateleira e de consulta, né, de referência, você pode adquirir esse livro. Eu vou deixar também o link deste livro na descrição desse vídeo, aqui na área de membros, para você, né, se você estiver interessado, você comprar utilizando o meu link, que você comprando pelo meu link, você me ajuda também aí com uma porcentagem pequena, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado aí dessa aula, né, sobre os fundamentos, né, do Kotlin, né, um pouquinho, né, sobre o Kotlin, né, o que é o Kotlin, o porquê do Kotlin existir, né, alguns benefícios. Então eu tenho certeza que isso daqui vai te ajudar bastante aí no decorrer das próximas aulas, beleza? Então é isso, eu te vejo numa próxima aula.